Então, boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. O tema dessa noite é o Espiritismo como profilaxia. Profilaxia. Isso mesmo. Saúde, tá vendo? O negócio causa espanto. Quando eu recebi, eu falei assim, puxa vida, né? O pessoal deve me considerar um bom palestrante para me dar um tema desse, né? Não sabe nem que eu tive que correr no dicionário para procurar, para saber o que era essa bendita dessa profilaxia. Né? Profilaxia é o ato, a atitude, né? O hábito de cuidar, ter prevenção das doenças, prevenção com aquilo que pode manter a saúde, né? Então, toda vez que a gente está prevenindo doenças, prevenindo um mal-estar, nós estamos agindo e utilizando essa bendita... Como? Muito bem. Maravilha. E o que o Espiritismo tem a ver com isso? Espiritismo, alguém já comprou na farmácia? Espiritismo, drágeas, gotas, infantil? Espiritismo infantil? Nunca? Não? Mas a gente veio aqui. A gente trouxe a nossa garrafinha para fluidificar a água. A gente tomou um passe. A gente ouviu a palestra, passou no atendimento fraterno. O que a gente veio buscar então? Às vezes a gente fala assim, vou lá no centro tomar um passe. O que é esse passe? Para que ele serve? Fonte de energia? Eu venho tomar um passe magnético para restabelecer minhas energias? É curioso que algumas pessoas, em algumas conversas que a gente tem, as pessoas falam assim, mas você sabe que o Espiritismo não é uma religião, né? Aí eu viro e falo assim, não sei disso não. Não é, o Espiritismo não é uma religião. E até conversando com um amigo meu, ele estava indagando, eu falei, cara, se o berço do Espiritismo é a França, não sei se vocês sabem, mas o Espiritismo se originou lá na França, né, a partir dos fenômenos estudados por Allan Kardec, e isso no século XIX. Né? E apesar de ter se originado lá, ter tido um berço lá, o Espiritismo lá não é tão divulgado, tão forte. Mas aqui no Brasil é muito. E aí, eu estava conversando com esse amigo meu sobre isso, né? Ele tentando entender isso. E quando a gente pesquisa em algumas fontes, eles sempre associam que um dos fatores que contribuiu e muito para o Espiritismo se tornar popular aqui no Brasil, ou mais popular, foi a figura do Chico Xavier. Por quê? Porque lá no seu começo, lá na sua origem, o Espiritismo tinha um caráter muito forte de ser uma ciência. Por quê? Porque Kardec, junto com os outros membros da Sociedade Espírita, estudavam os fenômenos que estavam acontecendo. As batidas de porta, as mesas girantes, as comunicações que estavam se obtendo daquilo ali. Então tudo era estudo, era comprovação, era repetição, era teste. Era alegria, né, de descobrir os resultados das coisas. Mas aí Kardec começou a observar o seguinte, durante o aprendizado que ele estava tendo com aquelas comunicações, que para ter comunicações boas, positivas, construtivas, em que valesse a pena alguém que soubesse tanta coisa quanto ele sabe, aqueles membros daquela sociedade sabiam, eram pessoas ocupadas, pessoas estudiosas, era necessário pessoas de moral elevada para conseguir tais comunicações. Não bastava ser um excelente cientista, um exímio escritor, isso, aquilo. Mais valia a pessoa humilde, simples, o ignorante, o analfabeto, mas que tivesse um bom coração, uma boa alma, para que então
os bons espíritos pudessem se aproximar e fazer uma conexão. E aí a diferença da inteligência desaparecia, porque aquilo fluía. Tanto que o primeiro livro é o livro dos espíritos na codificação, depois o livro dos médiuns, e por fim Kardec, notando essa necessidade, vai e faz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para exemplificar o quê? Qual é o caminho moral que o ser humano tem que seguir? Quais são as ordens, as instruções que nós devemos buscar, trilhar, incorporar nas nossas vidas, para que então possamos alcançar coisas maiores. Não tinha fórmula mágica, isso foi constatado. Kardec viu, não tinha fórmula mágica para acontecer as comunicações, não tinha pozinho, não tinha ritual, não tinha. A comunicação era espontânea, porque ela vinha de outro lado, necessitava do plano espiritual, tanto quanto do plano material, e que para isso acontecesse da forma melhor era necessário isso. Então era necessário que, para ter boas comunicações, o médium precisaria ser bom. E a boa mediunidade estava não na qualidade do fluido, etc., mas na qualidade moral do médium e daqueles que participavam das sessões. Todo trabalho bom é feito por pessoas bem intencionadas. Todo trabalho bom é feito por pessoas bem dispostas. Pessoas que amam o que fazem, que põem amor nas suas vidas, põem amor em suas atitudes. Foi preciso isso lá para se atingir essas coisas. E essas boas atitudes, essas boas práticas, vamos chamar assim, que o Espiritismo convidou a fazer, afeta demais a nossa vida em diversos sentidos. Nós podemos perceber que certos hábitos causam doenças físicas, não podemos? Não é óbvio que o cigarro causa trombose, causa câncer, problemas bucais, problemas circulatórios, problemas de pressão, problemas cardíacos. Não é visível os problemas que a bebida causa na pessoa, no corpo, não é? O sedentarismo, a obesidade. Nós vemos, é visível, está ali, é tangível. Mas às vezes nós não enxergamos os males que os hábitos nossos, certas crenças que carregamos enraizadas na nossa alma, certos medos que carregamos e que nos impedem de agir, impedem de prosseguir, como isso influencia na nossa vida. A que tipo de doença isso é conduzido? A que tipo de situação na vida nós somos levados por conta das nossas condições e limitações espirituais, morais e intelectuais. O quanto nós temos que aprender para mudar o nosso jeito de viver. O que nós temos que aprender para colocar a nossa vida em rumos melhores. Porque, convenhamos, o Espiritismo não é um livro médico, certo? Não é uma escola de medicina. Mas se ela nos ajuda a encontrar soluções para a nossa vida, não pode ser o Espiritismo também a religião que vai conduzir a nossa vida a uma melhora, conduzir a nossa condição, o nosso entendimento a uma melhora? Há um tempo atrás foi curioso, né? Eu encontrei um taxista, peguei um táxi uma vez e estava conversando com um taxista e não sei que assunto ele falou, eu comentei, eu sou espírita. Ele, eu sou espírita também? Eu falei, que bacana. Ele, faz um ano e pouco que eu entrei no Espiritismo e eu vou te falar.
Antes de entrar no espiritismo, minha vida estava bagunçada, estava sem dinheiro, estava ruim, agora já consegui recuperar minha conta, já estou com um carro novo, já estou não sei o quê. Eu fiquei assim, será que a gente está indo no mesmo espiritismo? Porque também uma vez uma senhora veio na rua, me abordou e falou assim, sabe o que é? Que eu sou espírita vidente? Eu falei, tá. Não, né? Você é cigana, né? Sei lá, qualquer coisa. Espírita vidente, vem abordar na rua para pedir dinheiro para não sei o quê. O espiritismo faz isso? Quanto cobraram a entrada aqui da palestra? Nada, mas na saída vocês vão... Meu avô brincava em casa, ele falava assim, vocês podem comer à vontade, a gente cobra na saída aqui, não tem problema. E é de graça, é doação, é caridade, é amor, é vontade de estar aqui, é vontade de fazer, de doar um pouco. E aprendendo que doando a gente ganha, mas não ganha nada físico, nada material, é uma satisfação pessoal. É uma realização pessoal. Não é nem o obrigado que o outro vai dar, não é nem o por favor, não é nem... É simplesmente a satisfação de realizar o bem. Eu tenho uma filhinha de 5 anos e às vezes a gente está assistindo alguns filmes, alguma coisa, e tem algum personagem meio malvado, como sempre tem, né? Tem sempre que ter um antagonista lá, o contraditor, que ele é malvado porque é malvado. E a minha filha pergunta, pai, por que ele é malvado? E eu respondo, ele é malvado, filha, porque ele não é feliz. A infelicidade é o maior causador da maldade. Quando nós não estamos felizes, nós sofremos. E, infelizmente, causamos também infelicidade às pessoas que nos cercam. Causamos problemas, resmungamos demais, reclamamos demais, dificultamos as coisas, deixamos de fazer o que temos que fazer, fazemos coisas que não deveríamos. Estou falando bobagem? Tudo assim, não é? Mas quando a gente está feliz, como é que é? Oh, claro, faço agora. Poxa, nossa, né? O que precisa? Não precisa mexer isso, pode deixar que eu tomo conta, pode deixar que... né? Só que aí a gente não está falando só de felicidade, a gente está falando de alegria. Felicidade é um estado constante, a gente ainda não atingiu ele. A gente confunde isso. A felicidade é um estado de alegria, mas constante, né? Então, ser alegre... Ser feliz é melhor do que ser triste, alegria, melhor coisa... Não é assim? Como a gente busca essa alegria, então? Como a gente afasta a tristeza, como a gente afasta essa mania que a gente tem, muitas vezes, de procurar problemas? Eu procuro problema? Eu nunca procuro problema, pô. Bobagem, eu não faço isso. Eu quero ser feliz, eu só faço coisa boa para a minha vida. É? Eu recebi uma comunicação do meu pai faleceu já fez 6 anos, e esse ano eu recebi uma carta dele muito bonita, e ele escreveu uma coisa, eu penso muito no que ele escreveu. Ele escreveu assim... Meu pai, ele foi fumante durante a vida, ele teve, com 50 e poucos anos, ele teve uma trombose, junto com diabetes, muito forte. Ele perdeu as 2 pernas na altura, aqui de cima, bem para cima do joelho. E teve complicações diversas por conta da diabetes, complicações diversas por causa disso. Sobreviveu. No começo ele ficou muito revoltado. Ele não entendia por que aquilo tinha acontecido a ele. Mesmo minha mãe, que frequentava o espiritismo há muito tempo, ela pensava assim, sabe o que é, Paulo? Esse problema que ele teve, isso é um karma de vidas passadas que ele está sofrendo isso. Falou assim, mãe, como assim? Ele não fumou na outra vida, fumou nessa. Fumou 2 maços de cigarro por dia. Não tem corpo que aguente, né? Quando ele tomou consciência, ele mudou, etc, etc.
e virou outro homem. Mais para frente acabou tendo um problema, porque, enfim, o corpo não aguenta e faleceu, mas faleceu numa condição bem melhor do que quando ele passou por esse perrengue lá atrás, graças a Deus. Mas, e aí na carta dele, ele falando, no momento, ele pede desculpas à minha mãe pelos problemas, etc., demonstrando que ele tinha um entendimento melhor daquilo, e ele escreveu uma coisa que eu achei muito bacana, eu penso e carrego isso, eu queria passar essa mensagem para vocês. Ele escreveu assim: nós, em vida, nós escolhemos as doenças que teremos em vida. Houve uma pessoa para quem eu falei isso, ela falou assim, mas isso é bobagem, eu não escolho doença nenhuma. Vocês concordam com isso? Nós escolhemos as doenças que nós temos? É triste pensar isso, né? Não é? Triste. De repente você se depara que você está com alguma coisa, alguém está com alguma coisa, e ao mesmo tempo não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar a doença dos outros, o problema dos outros, a condição de qualquer pessoa, nós não sabemos. Mas cabe olhar com carinho e amor, principalmente, primeiramente, para a nossa condição. O que eu tenho feito com a minha vida? Que vida eu tenho levado? E essa vida que eu estou levando, está me levando para onde? Vamos morrer todos um dia? Esse corpo tem prazo de validade? Sim, sim. Eu sei quando é esse prazo de validade, quando que acaba? Não sei. Qual a minha obrigação, então, com relação a isso? A minha obrigação é cuidar da melhor forma possível daquilo que eu tenho, daquilo que me foi confiado. Nós temos uma bênção enorme que se chama a vida, uma oportunidade maravilhosa que se chama reencarnação, voltar a esse palco terreno, voltar a esse plano físico, junto das pessoas com as quais nós temos oportunidade de crescer, aprender, amar mais, sermos mais felizes, resolvermos qualquer diferença que temos uns com os outros. Pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, irmão, irmã, tio, tia, sócios, colegas de trabalho, vizinhos. Não é à toa que estamos onde estamos, não é à toa que moramos onde moramos, que nascemos no berço que nascemos. Nós recebemos a oportunidade que nós escolhemos. E como nós estamos usando essa oportunidade? O Espiritismo vem nos urgir, vem nos dar o senso de urgência de que temos que fazer por merecer. Fazer valer a pena todo o trabalho que todas as pessoas que nos amam e que nos detestam tiveram para que nós estejamos aonde nós estamos. As que nos detestam também? Também. Eu gosto de citar aquela música do Cazuza, não é o trecho que ele fala: dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Nós estamos aqui porque tivemos muita permissão, muita oportunidade. Então eu estou tratando bem meu pai e minha mãe o melhor que eu posso. Eu estou tratando o meu filho, a minha filha o melhor que eu posso. O meu marido, a minha esposa o melhor que eu posso. Eu estou, primeiramente, me tratando o melhor que eu posso. Eu não vou conseguir tratar, a gente tem que ter consciência disso. Eu não vou conseguir tratar ninguém, agir com ninguém, ser para ninguém, amar ninguém mais do que eu me amo. A medida que eu dou para os outros é a medida que eu me dou.
Então, se eu não tenho paciência com os outros, pode ter certeza, isso é um grande demonstrativo de que eu não tenho paciência comigo. Se eu não respeito os outros, isso demonstra o tanto que eu não respeito a mim mesmo. Se eu não tenho compaixão de ninguém, eu não tenho compaixão de mim mesmo. É necessário trabalhar, cultivar essas qualidades, primeiramente em nós. Fortalecer isso dentro da gente. Poxa vida, Paulo, você está falando então que eu tenho que me cuidar, tenho que ter essa profilaxia, mas para mim está claro, porque se eu quero melhorar a minha pele, tem um tratamento de pele lá, tem aquele produtinho que eu compro, que passou na televisão, tem a clínica estética lá do bairro. Se eu quero arrumar o cabelo, já comprei uma chapinha nova, já comprei um negócio novo, já tem aquele salão que eles sempre dão um jeitinho, não é? Se eu quero perder peso, já tem academia, já tem dietas. E a alma? Como nós cuidamos da nossa alma? Só um segundinho. Você consegue acender a luz lá do fundo que eu não estou enxergando o relógio? É? Será? Tá bom, obrigado. Desculpa, gente, que eu não estou enxergando o relógio lá. Daqui a pouco vai dar 2 horas da manhã, eu estou falando aqui e vocês vão querer me matar. Ah tá, ainda é 1 hora. Tá bom, dá para falar mais. Como eu cuido da minha alma? Como, gente? Ninguém sabe, estamos todos perdidos. Não sei, vamos para casa. Certo, mas e aí? Quando eu quero cuidar do corpo, eu vou na academia. Quando eu quero cuidar do cabelo, eu vou no cabeleireiro. Quando eu quero cuidar da alma? A gente já está no lugar certo, gente. Oh, meu Deus, vocês vieram para o lugar certo. Vocês acertaram. Vieram para o centro espírita. Aqui, tudo de bom. Por quê? No centro espírita, é que eu vou fazer a propaganda da profilaxia do centro espírita, tá ok? Do espiritismo, tá ok? No centro espírita, gente, tudo de bom, não é? No centro espírita você pode trabalhar ajudando o seu próximo, pode fazer cursos diversos. Estou mentindo? Quanto custa esse curso que o pessoal pode fazer aqui? Completamente gratuito. E ainda você sai com certificado, pronto para sair dando passes, curando, voando pelos... É isso mesmo? Todo espírita, você vê, a pessoa que frequenta o espiritismo é uma pessoa maravilhosa, ótima, né? Às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, sabe que eu gosto dos espíritas? Eles são pessoas maravilhosas. Eu, é mesmo? Sério? Vou te apresentar uma turma. Te apresentar uns amigos aí, você, né? Eu falo, o que eu costumo falar é, religião não dá atestado de santidade para ninguém. Não é ser espírita, evangélico, católico, não é isso. Na verdade, todas, ou a grande maioria dessas religiões, ensinam a gente a se cuidar, a fazer o que tem que fazer. Mas do mesmo jeito que se a gente for na academia, o cara fala assim, então, ó, tá vendo esse aparelho? Você tem que subir aqui e ficar 15 minutos. Você fica assim, ó. Esse aparelho aqui, 15 minutos, tá? Abre uma barrinha de chocolate. Nossa, tô indo faz 2 anos na academia, não perco nada. O que tem que fazer, gente? Monta o negócio, faz o exercício, faz o que tem que fazer. Da mesma forma, a gente fazer as coisas que a gente vem aprender aqui. Então a gente fala assim, ah, Paulo, mas é que é muito difícil, né? É muito difícil mesmo, né? Vamos aproveitar o exemplo da academia. Todo mundo aqui familiarizado. Alguém já aqui nunca foi numa academia? Ou nunca viu como é que é?
Então, a academia é aquela coisa assim, você chega, não está muito em forma, né? Está com uma barriguinha meio saliente, aí passa uma pessoa do seu lado, né? Que nem outro dia eu estava lá. Aí eu fui alongar, né? Aí eu com a perna assim, né? Já o ciático atacado, né? A perna aqui levantada, chega uma moça do meu lado, coloca o pé lá em cima. Isso daqui é a perna dela, tá? Vocês imaginam. Meu braço não tem que ser. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Aí eu vou no aparelho, eu pego um pezinho, já fiquei com, né, um estiramento, tá um cara com 20 vezes o mesmo peso. Aí, a gente com a nossa mentalidade imediatista, a gente olha aqui e fala assim, eu nunca, são palavras que a gente aprende que são muito toscas, né? Nunca, para sempre. Não são toscas? Qual a diferença de nunca e para sempre? É a mesma coisa, né? É sempre a gente está falando de eternidade. Mas é uma bobagem danada, né? Imagina a gente beber, vendo as pessoas correndo. Aí você não conseguia nem segurar a sua cabeça no lugar. Você fala assim, nunca que eu vou conseguir andar que nem uma pessoa, que nem um adulto. Nossa, olha a altura, a pessoa consegue pegar... Eu nunca vou conseguir. Aí a gente cresce, aí a gente muda, a gente aprende a andar. Aí vem alguém correndo, tenta correr a primeira vez, não consegue. Fala, eu nunca vou conseguir correr. E aí a gente tenta aí. Olha lá, tá pulando, tá correndo, fazendo macaquice. Que nem minha filha lá, sobe na escada, fica de pendurada. A avó, as tia, o pai, fica tudo com o cabelo em pé. Mas vai, filha, né? Para não perder o incentivo. Não é? E é o mesmo jeito, se eu pegar o mesmo peso que ele pegou no mesmo dia, eu vou morrer. Eu vou morrer, é certeza. Ou ter uma cãibra para sempre, que não vai sarar nunca. Entendeu? Mas, é assim que a gente começa a fazer exercício, gente? Vou subir na esteira, vou correr que nem aquela pessoa que corre, parece uma lé. Você vê a pessoa tá lá na esteira, e você deu 2 corridinhas, já estirou aqui atrás, já... O que a gente faz? Começa do mesmo jeito? Começa como? De leve. Vou fazer uma caminhada, 15 minutos, outro dia um pouquinho mais, tal. A mesma coisa é com as coisas que a gente faz aqui. O palestrante vem e fala assim, olha, nós temos que amar o nosso inimigo. Aí fala assim, tá bom, então eu vou chegar em casa, faz 5 anos que eu não falo com aquela pessoa, que eu estou morrendo de raiva, mas o palestrante falou que eu tenho que amar meu inimigo, vou lá dar um abraço nele. Aí chego lá, o palestrante falou, abraça, dá um abraço bem apertado, a pessoa, você está fazendo o quê? Aí, falei, já vira briga, aí já mais, acabou de vez o negócio. Faz aos poucos. Faz aos poucos, faz devagar, começa de pouquinho. Começou na academia com uma caminhada, começa, quero diminuir a minha alimentação, comia 3 pedaços de bolo depois do almoço, come 2, depois come 1, depois come meio. Tem aquela pessoa que você não se dá bem de jeito nenhum, não consegue chegar lá, dar um abraço, dar um beijo, consegue pelo menos não pensar mal da pessoa? Quando vem aquele pensamento, aquela pessoa, não, você falou que você não ia falar mal dela. Você falou que você não ia falar mal dela. Esquece. Perdoa, pede ajuda. Deus, me ajuda a perdoar. Lembra que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho e a gente pode e deve pedir ajuda para aquilo que a gente realmente precisa e para aquilo que realmente vai nos ajudar a melhorar. Pede ajuda para aquilo que a gente está com dificuldade, com seriedade, com humildade. Tem a história, uma das histórias de Jesus, que eu acho muito lindas, e é um caso de um pai que ele busca Jesus. Ele fala assim, Jesus, os seus discípulos já tiveram com a minha filha, e a minha filha tem um problema muito grave. E ela tem problema, e ela cai no fogo, e já se machucou muitas vezes. E é porque ela tem uns demônios. Vocês já viram que tipo de demônio dá em pessoa, que a pessoa cai e fica tremendo no chão? Como chama esse demônio?
que na época as pessoas não sabiam. Mas, enfim, não deixa de ser um demônio, não deixa de ser um mal que acomete a pessoa, em que a pessoa não tem controle sobre aquilo. E ela busca Jesus e diz, me ajuda. Os seus discípulos já estiveram lá e não conseguiram, comigo, e não conseguiram expulsar. E ele pergunta para Jesus, por que, Jesus, que nós não conseguimos? Jesus, com toda a bondade, seriedade que ele tem, e sinceridade, ele diz, vocês não conseguiram pela falta de fé que vocês têm. A pessoa poderia, esse pai poderia tomar isso como uma ofensa severa, poderia tomar isso como uma humilhação, como uma bronca, se enfiar para baixo e sair. Mas ele não foi lá com orgulho, ele não foi lá com o ego dele exaltado buscar. Ele foi como uma pessoa humilde, que sabe que na sua humildade, na sua pequenez, algo lhe falta para salvar a vida da própria filha, para salvar a vida de uma pessoa que ele ama, mais do que a dele, mais do que qualquer situação. E quando Jesus fala aquilo, para ele não foi uma ofensa, uma bronca, um negócio, foi a chave que ele procurava para desvendar o mistério do que aquela filha tinha, o que aquela filha precisava para enfim se curar. E o homem, recebendo isso, pede então a Jesus, sabendo que ele mesmo não tem. Jesus, me ajuda com a minha pouca fé. Olha o que ele estava dizendo. Eu tenho pouca fé, mas eu sei que você tem muita. Me ajuda com a minha. Me ajuda com aquilo que eu preciso. Me ajuda quando eu não consigo afastar uma tentação. Me ajuda quando eu não consigo afastar um mau pensamento, uma má tendência. Quando eu não tenho força para levantar da cama. Ou quando eu só quero buscar coisas que eu sei que me fazem mal. Me ajuda, Jesus. E o mestre diz, ela está curada. Sua fé a curou. Nós temos que exercitar a fé, e a fé só se pratica, só se exercita realmente nos momentos de necessidade. E é importante enxergar na nossa vida qual a necessidade que nós estamos tendo. O que nossa vida está dizendo sobre a nossa condição. Que tipo de problemas temos tido, que tipo de doenças temos tido, que tipo de desavenças estamos tendo, com que pessoas nós não conseguimos nos relacionar, não conseguimos aceitar. Está ali a resposta do problema que está se passando, ali está apontando qual é a doença que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Eu tenho um problema com o quê? Com pornografia, eu tenho um problema com o quê? Com droga, eu tenho um problema com bebida, com cigarro, eu tenho um problema com relação extraconjugal, eu tenho um problema de ódio racial, eu tenho um problema de homofobia, eu tenho um problema do quê? O que é no mundo que está me incomodando tanto? O que no mundo está trazendo à tona isso em mim que não está resolvido, que não está bem aceito, que não está bem tratado? O que no mundo eu estou enxergando que eu não consigo ver que dentro de mim precisa ser resolvido? O que eu estou dando para o mundo de ruim que eu estou dando para mim mesmo? Esse é o exercício de autoconhecimento. É o exercício de se perguntar por quê? Por que eu venho agindo desse jeito? Por que eu venho fazendo as coisas desse jeito? E ter a coragem e a humildade de olhar a resposta. E saber que quando nós temos coragem de perguntar, humildade de enxergar e aceitar a verdade, nós estamos nos dando a chance de encontrar a cura que nós buscamos na nossa vida. Nós estamos dando oportunidade de encontrar o tratamento necessário para nos livrar de problemas maiores. Quem de nós quer passar o resto da eternidade, o para sempre, ou nunca mais,
com essas coisas ruins dentro de si, com esses sentimentos, com esses relacionamentos complicados, com essa falta de perdão, perdão de perdoar o outro, perdão de pedir perdão. Quanto tempo a gente vai continuar virando as costas para as coisas, deixando para lá aquilo que na verdade é extremamente necessário para a gente se corrigir, para a gente melhorar, para a gente buscar esse sentimento que todo mundo, quando eu falei no começo da palestra, brilhou os olhos, a alegria. Não é um alívio imenso quando a gente resolve algo, quando a gente finalmente perdoa? Parece que a gente tira um peso, parece que a gente tira um pedaço, uma chaga da gente, machucado. Quando a gente chora aquela tristeza que queria sair, deixa ela embora e fala, agora você não volta mais. O Espiritismo nos dá a oportunidade de olhar não para o problema lá fora e acusar o mundo, acusar o diabo, acusar a presidente, a crise, o meu pai, o problema foi meu pai, o problema foi minha mãe, o problema foi os outros, mas olhar o que eu tenho, como eu estou e o que eu posso fazer realmente para me aperfeiçoar, para me melhorar, para eu consertar aquilo que está ao meu alcance, para eu deixar de procurar culpados por aquilo que eu estou passando, aceitar a minha parte de responsabilidade, não culpa, responsabilidade pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, e lembrar que se eu cheguei até aqui, eu posso ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. E se nós já conhecemos aonde levam as outras estradas, aonde levam os outros caminhos e as outras escolhas, agora talvez seja a hora de olhar para as escolhas melhores. E é isso que o Espiritismo mostra. Nós temos alternativas. Alternativas ao homicídio, ao suicídio, à loucura, ao vício, à prostituição. Nós temos alternativas. Nós podemos escolher. Podemos escolher o amor. Podemos escolher a felicidade. Podemos escolher o perdão. Em prol de quem? Ah, tem pessoas que não merecem ser perdoadas, mas eu mereço ser perdoado. Eu mereço me perdoar. Eu mereço o perdão. Cada um de nós merece. Cada um de nós merece o que a gente quer no mundo de melhor. Mesmo que a gente não acredite nisso, mesmo que a gente ainda tenha medo disso, mesmo que a gente não se ache merecedor, não tem nada que a gente fez de errado que nos torne aquela pessoa que nunca vai alcançar ou que vai ser sempre assim. A mudança está ao alcance da nossa vontade. Qual o tamanho da nossa vontade de tornar a nossa vida melhor? Essa vontade nos trouxe até aqui essa noite. Vem nos trazendo a esse centro, vem nos fazendo buscar tratamento, buscar equilíbrio espiritual, vem nos fazendo começar a considerar iniciar o Evangelho no lar e para alguns já ter iniciado, estar fazendo com frequência. Nós já viemos aqui para buscar então oportunidades de trabalho nessa casa, de fazer mais no mundo, na nossa sociedade, na nossa casa. Diante de tantas oportunidades, o que a gente vai escolher? Paulo, eu não tenho força para escolher tudo. Lembra da máquina do exercício? Não é tudo.
Escolhe hoje, escolhe agora. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance nesse momento? Eu não preciso perdoar todo mundo de uma vez hoje, mas agora que está me vindo na cabeça essa pessoa, eu posso perdoá-la, me esforçar para perdoá-la, ou para pelo menos não pensar mal? Eu não posso ajudar todas as pessoas do mundo, mas essa que está ao meu lado, que está querendo sentar no ônibus, que está precisando de uma passagem no trânsito, que está precisando de uma coisa simples, eu posso resolver isso agora? Começar simples, praticar sempre, colher os frutos disso da nossa alma, da alegria que vamos cultivar dentro de nós mesmos. A felicidade é uma árvorezinha, é uma sementinha que cresce em lugar algum, cresce dentro de nós mesmos e que depende da nossa boa vontade de regá-la. Do mesmo jeito que crescem as nossas doenças que escolhemos ter, como meu pai falou. Qual das duas coisas nós vamos querer alimentar mais? A gente sabe qual que a gente quer alimentar, não sabe? Como a gente vai fazer isso? Aos poucos, um dia de cada vez, uma situação de cada vez. E aí as coisas se tornam mais possíveis, se tornam mais alegres e leves, se tornam mais sorrisos do que lágrimas, mais ação do que parada e inanição. A vida é um movimento que nós precisamos seguir. O progresso é uma lei que Deus colocou para todos e que nós vamos ter que seguir para frente, queiramos ou não. Então é melhor escolher como nós vamos fazer as coisas, escolher seguir esse caminho, escolher seguir por essa trilha e fazer o que é necessário. Vai ser difícil? Sim ou não? No começo tudo é, não é? Mas as coisas não vão ficando fáceis conforme nós as fazemos. Quando a gente começou a fazer tratamento aqui no centro, a gente notou dificuldade para chegar aqui? Dificuldade no dia que vai vir para a palestra? Sempre aparece um previsto, sempre aparece um problema. Oi? Os contras, etc, etc. E o que a gente fez? Muitas vezes, algumas vezes a gente desistiu, né? Falou, então não vou. E outras a gente persistiu e chegou aqui, como hoje. É assim com tudo na vida. E é assim com a nossa saúde mental, física e espiritual. Depende da nossa persistência. Só temos a ganhar, gente. Um prêmio maravilhoso, que é a felicidade, que é o amor. E não é isso que a gente quer da vida? E sabendo que depende da gente, não de ninguém, não vale a gente se esforçar, se olhar no espelho e falar assim, vai, você consegue, tenta de novo, e quantas vezes forem necessárias, porque nós temos um Pai bom, amoroso, que nos dá toda essa oportunidade de realizar o que precisamos para ser felizes. Tá ok? Cuidemos então, profilaxia espiritual, profilaxia com o espiritismo, vamos levar o evangelho no lar, praticá-lo, vamos continuar vindo ao centro, vamos procurar melhorar a nossa vida em cada aspecto que nós pudermos. Tá ok? Essa era a mensagem que eu tinha hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estou à disposição depois da palestra. Eu tenho uma página no Facebook e uma no YouTube. É só procurar Paulo Bonfim Palestras. Tanto num quanto no outro, vocês acham algumas palestras que eu publico lá. Inclusive essa logo está gravada lá, tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, uma excelente noite. Retornem para casa sãos e salvos, tá ok? Com Deus.